Hoje nós vamos destacar a arquitetura piauiense, suas inspirações e influências. Uma arquitetura que não é só daqui, mas uma arquitetura que influencia outros lugares, porque é a partir da assinatura de um arquiteto que isso vira relevante em outros estados e no Brasil também. Então, o projeto, por exemplo, que a gente vai falar hoje, é um projeto de um hotel que é parte da história de Teresina e do estado do Piauí, que é o Hotel Rio Puti, de autoria do nosso convidado de hoje, que eu falei, que é um pernambucano que veio para o Piauí, mas ele é do Brasil, que é o Ricardo Roque. Né? Esse projeto ele é super importante porque ele é do final da década de 1970, para você ver como a linha do tempo é algo, quando você faz algo relevante e precioso, ela se mantém, né? Ela fica realmente perene. Né? Então, é um projeto super bacana, que foi construído, acabou a construção no ano de 1983 e é uma das obras do arquiteto Ricardo Roque que a gente vai falar aqui com vocês hoje. Mas ele foi responsável por uma revolução arquitetônica em Teresina, em várias décadas, né? Ricardo Roque, em 1973, ele concluiu o curso dele de arquitetura na Universidade Federal de Pernambuco e foi a partir daí que ele se tornou uma referência. Ele teve uma vida conturbada, porque ele queria trabalhar, estudar ao mesmo tempo, mas eu também fui assim, queria dizer, tá, gente? Demorei a me formar porque eu estava mais privilegiando o mercado e o trabalho. A gente é maker, né? Como muitos de vocês, eu tenho certeza. E aí, quando ele se formou, ele já tinha várias obras assinadas. E aí, nossa entrevista é com ele a partir de agora. Ricardo, obrigada por estar vindo aqui falar com a gente. Estava com muitas saudades suas. Você assinou obras importantes do nosso estado, que até hoje estão aí, né? São parte da nossa história. Então, queria agradecer que você está aqui com a gente. Eu que agradeço a você, estava com saudade de você, que nós sempre fomos muito amigos. Verdade. Né? Sempre caminhamos juntos por essa cidade e assistimos até muita evolução em termos de costumes e tudo em Teresina, né? Eu do lado da arquitetura e você do lado social, do lado jornalístico e tal. Sim. É muito bom estar com você aqui. Gosto muito de você. Sempre nos demos muito bem. Um prazer imenso. Olha, e a gente juntos aí escrevendo muitas histórias. E aí o Rio Puti, eu queria começar pelo Rio Puti, porque o Rio Puti foi o primeiro hotel 5 estrelas de Teresina. Quando a gente achava que não ia ter, mas que já estava passando do tempo, você foi lá e aí fez um centro de eventos importante, né? 11 salões climatizados, uma infraestrutura com ampla área para congressos, feiras, né? Convenções, banquetes, coquetéis, eventos de toda ordem. Se esse hotel não existisse, muita coisa não teria acontecido aqui em Teresina. Me fala desse projeto. Esse projeto é engraçado, porque foi do nada que surgiu a ideia desse projeto. Porque eu, quando comecei a vir aqui em Teresina, não foi nem para fazer arquitetura. Eu era ligado a um grupo financeiro que detinha 6 ou 7 unidades de caderneta de poupança. Sim. Um dos estados que tinha era aqui. E eu vim para poder resolver uma pendência financeira e econômica da empresa. Teríamos que contratar uma empresa local para poder começar a desenvolver projetos. A caderneta de poupança funcionava, captava recursos e depois tinha que aplicar. E nessa ocasião conheci um grupo que estava começando a construtora, que era o grupo Tágera Melo, do Edson Tágera. E conversa vai, conversa vem, e eu reclamei de não ter hotel em Teresina. Naquela época não tinha sido feita nem a reforma ainda do Luxo, entendeu? Não tinha um lugar para você ir, não tinha um ponto de referência, não tinha uma feijoada, não tinha um American Bar, não tinha um restaurante com... Olha o jeito que ele já pensava que tinha que ser um hotel. Um hotel é um abrigo de tudo, né? De tudo. Inclusive, você vê que era uma ousadia aquele hotel. O que ele detinha em termos de ambientes. Ele tinha 3 restaurantes, tinha uma piscina com um projeto de jardim de Bulemax, que foi uma ousadia muito grande trazer o Bulemax para fazer um hotel. Ele já tinha feito projetos aqui. Maravilhoso, mas uma referência mundial hotel, de paisagismo. E o hotel também sempre procurou fazer essa integração entre a natureza e aquele brutalismo que é daquele concreto. Né? Muita gente até hoje me pergunta, rapaz, vocês gastaram tanto concreto? Digo, olha, naquela época, o mistério de arquitetura no mundo inteiro era concreto. O concreto não tinha valor agregado tão grande assim. O concreto era um material comum. E a arquitetura mundial, a partir de um japonês chamado Kenzo Tange, praticava essa arquitetura chamada brutalista. Arquitetura de concreto bruto, à vista, aparente, forte, robusto, né?
seguindo muito aquelas premissas do Vitrúvio, né? De firmeza, beleza e utilidade. É o triunvirato da arquitetura, né? Do grego Vitrúvio. Então, tudo que havia de bom em hotelaria, eu tentei incorporar nesse projeto. E conseguiu. E conseguiu, porque o hotel ficou realmente incrível. Uma referência em hospedagem nas décadas de 80 e 90. Para montar a equipe de mão de obra, a gente trouxe gente até da Suíça. Naquela época, o gerente era suíço, o barman, o chefe de cozinha era italiano. A maior parte dos gerentes, a hotelaria geralmente tem 6, 7 gerências, eles eram todos estrangeiros, no mínimo de São Paulo. É interessante porque assim, você terminou usando o teu network, né, a tua rede de relacionamentos, para ser abrigado nesse projeto tão maravilhoso que foi o Rio Puti Hotel. E também a sorte do empresário ter uma mente muito aberta. Tudo que eu dizia que ia funcionar, ele acreditava. Como de resto funcionou, né? Você sabe que o Hotel Rio Puti durante muitos anos foi resolvido os ditames políticos do Piauí no bar do Rio Puti Hotel. Sim. Era onde as decisões eram tomadas. Né? Realmente eram tomadas. Era um American Bar que religiosamente funcionava a partir das 6 horas e não tinha hora para acabar. Se tivesse escuta lá, a gente ia saber de muita coisa. Se fosse hoje, com o advento dessa internet tão fuçadeira, como diz, né? Sim. Se saberia de muitas coisas. Mas, e por lá passaram grandes nomes das artes, da política, dos negócios, né? Se hospedaram, né? Tudo, shows. Lá teve até leilão de gado. Olha só que Nós adaptamos a entrada da garagem, fizemos um leilão de gado, no qual a Papá de Belém cantou. O prefeito naquela época era o Heráclito Fortes. E fizemos um leilão. Né? Tudo nele era ímpar, porque mesmo as pessoas de Poços em Teresina, o que eles tinham de luxo, eles iam buscar lá fora. Em Teresina não tinha nada. No sábado, você queria ir numa feijoada, por exemplo, não havia lugar nenhum em Teresina que houvesse uma feijoada. A não ser em botequim de esquina, lá no Matadouro, no bairro, não sei o quê. Mas um restaurante, né? Chique. Como evento, foi o Rio Puti. Muitos marcos ali. Sexta-feira tinha aquele famoso leitão assado. Tudo foi o primeiro happy hour da primeiro cidade. Happy hour, primeiro show, tudo, enfim. Marcou muita história. Eu fico muito feliz de participar disso aí, como autor do projeto, né? E como vivenciador. Eu fui, eu fui office boy do Rio Puti Hotel. Foi office boy, foi hóspede, foi relações públicas. Eu estou falando tudo informalmente. Porque esse é a forma, né? O jeito de trabalhar do Ricardo Roque, que é maravilhoso. Eu sempre fui muito assim, o pessoal já pensou, me porra louca, porque eu acho que a vida tem que ser levada sempre com um sorriso no rosto. Não interessa que tipo de trabalho que você faça. Por mais complexo que for, você tem que encarar tudo que você faz com humor. Sim. Né? Com bom humor. Que é daí as coisas fluem mais fácil. Né? E abraça muito mais. E aí é interessante porque, assim, mais de 25 anos depois, a gente tem uma arquitetura que continua sendo relevante, né? É contemporânea totalmente. Totalmente contemporânea, entendeu? Porque é o que eu digo sempre. O que inspirou essa forma? Na realidade, a inspiração foi, em primeiro momento, a origem da família que me contratou, que é uma família de origem árabe, libanesa, por sinal, está sofrendo, com a família sofrendo hoje com essa guerra. Quando o Edson me encomendou, eu logo me vi assim nas pirâmides, por causa da origem árabe deles, entendeu? Também no momento, eu tinha acabado de chegar do México e tinha ficado deslumbradíssimo, como de resto todo mundo fica ainda hoje, com as pirâmides de Teotihuacan. É a maior cidade asteca do México, né? Fica a uns 80 quilômetros da cidade do México, mas uma arquitetura fantástica, uma coisa de louca, com aquele tipo de pirâmide truncada. Aí você fez aquela inclinação como se fosse meia pirâmide. Meia pirâmide, porque a pirâmide de pico, é a pirâmide egípcia, né? A primeira pirâmide não tinha pico, ela era truncada, era a pirâmide de José, um faraó chamado José. Não tinha pirâmide. O herdeiro dele foi que já, para fazer maior foi fazendo o pináculo. As pirâmides astecas, maias, incas, elas são truncadas, né? Então foi um mix
E assim, Sim. a origem dos proprietários da encomenda, a origem de uma viagem recente. Também eu tinha feito uma viagem para o Japão, onde conheci o escritório do Kenzo Tange, que era o arquiteto top do top do top do top, que ditava naquela época o molde da arquitetura contemporânea, né? Que era o brutalismo. Né? A gente fazia concreto e depois vinha com cintel, com aquela coisa de Michelangelo, quebrando o concreto para parecer uma pedra. Então era uma arquitetura... Tinha toda uma metodologia por trás, né? Emprego de materiais, de técnicas. É tanto que esse hotel já foi premiado várias vezes como um dos bons exemplos da arquitetura brutalista no mundo. Né? Porque ele seguia, não era coisa inventada por Ricardo Rocha, era uma tendência mundial, entendeu? Mas com técnicas construtivas adequadas ao clima, com conforto ambiental. É engraçado como o pessoal ainda hoje se toca com esse negócio daquelas colunas, né? Até porque aquela coluna ela é uma arquitetura desafiante, porque a construção ela era autoportante. Ela não tinha vigas entrelaçadas, ela foi nascendo os pilares soltos. No 8º andar ele se juntou, que fazia uma estrutura em A, que era também um mistério da arquitetura da época. Grandes estruturas em A. Agora, quando a gente pensa no Rio Poti, a gente pensa também nessa autoridade máxima do paisagismo e jardinagem global, que é o Buller Marx. Uma obra que você colocou, os Jardins de Buller Marx, eu penso que você imaginou exatamente para ter toda a concretude ali do teu projeto, para complementar, para valorizar, para poder somar. E um jardim que não existe mais. Tinha que ter aquele jardim. Como que a gente destrói o projeto do Buller Marx, o jardim do Buller Marx? Não foi por falta de brigar com o arquiteto, porque eu sempre pleiteei de não mexer naquele jardim. Vira um patrimônio quando tem a assinatura dele, né? Inclusive, ele dizia pessoalmente, o Buller Marx, que era um dos jardins que ele mais gostava, porque na vez que ele esteve aqui, ele estava super conservado. E ele teve outros jardins aqui, né? Ele assinou outros, do Karnak, da Praça da Costa e Silva. A Casa do Lorival Parente. Sim, a Casa do Lorival Parente. E a Praça Serafim. E nenhum desses jardins existe mais. Não existe mais. Não se dá Costa e Silva ainda. Eu rio para não chorar. Pois é, porque é um patrimônio. As cidades pelo Brasil afora conseguiram, a maioria das grandes capitais, botar dentro do seu acervo arquitetônico uma obra de Niemeyer, por exemplo. Sim. Você vai em Tocantins, tem uma obra de Niemeyer, em Brasília tem não sei quantas, tem várias obras espalhadas pelas grandes capitais, por quase todas as capitais e as grandes cidades do Brasil. O pessoal pagando o Niemeyer, principalmente quando ele foi atingindo a idade mais longa, o pessoal ficava com medo que ele morresse e ele durou 120 anos. Então, tinha que ter uma obra de Niemeyer, como, de resto, quem pôde fez projeto com o Buller Marx. Sim. Quer dizer, é o papa do paisagismo no mundo. No mundo. A gente não está falando de hoje, mundo, não. É de gente. muito tempo atrás, de 50 anos atrás. O Rio Poti vai fazer, tem 37 anos, né? Está aí chegando na verdade, vai fazer 50 anos, vai fazer, né, gente? 50 anos. É isso, minha produção? É 50 anos que ele vai fazer, né? O Rio Poti, a gente está falando do Rio Poti, não é de uma pessoa agora. Será que não tem a possibilidade da gente... Não, vai ter. Eu fiquei muito feliz, a Lívia me procurou, porque eu tive uma conversa lá com o gerente do Bruti e falei a ele que tinha os projetos originais, inclusive do hotel. Então a gente pode ter novamente esses jardins, refazer completamente. Que notícia maravilhosa. Muitas das plantas originais indicadas pelo Buller Marx estão lá, estão maltratadas. Estão misturadas. É como se fosse erva daninha que invadiu o jardim. Não tem nenhuma espécie que entrou em extinção, não, né? Não tem nada em extinção. Naquela época, a gente mandou buscar até Vitória Régia, em Belém do Pará, você acredita? Que tinha 2 Vitória Régia naquele lago da frente. Quando você chegava no Rio Poti Hotel, você, do lado esquerdo, assim, tinha um emaranhado fantástico de fontes e cascatas. Aquele jardim. 7 cascatas. A pessoa que ele hotel iluminado com 7 cascatas. Aquele jardim, aquele hotel é um espetáculo. Aí os proprietários foram fechando por causa da economia de energia, por causa do consumo de energia para girar as bombas.
né? Lá naquele átrio mesmo do pé direito duplo, do âmago da pirâmide. Que é né? maravilhoso. Que as pirâmides para Aztecas, elas são ocas por dentro, né? Sim. Onde fazem os sacrifícios, etc. E você manteve para ser aqueles vãos de eventos. Você lembra que teve vários eventos ali, vários congressos. Sim. Eu uma vez trouxe um bando de arquitetos mineiros para fazer uma semana de comida mineira aqui. Trouxeram cachaça, comida e tal. Hoje tem um auditório lá, né? Hoje tem aqueles auditórios, beleza, né? Que são não sei quantos auditórios. E o jardim, foi uma ousadia minha. Esse cara é muito caro. Qualquer preço que o Burle Marx comprar, ele vai agregar tudo a esse hotel. Você vai ganhar, né? Você só vai acho que isso tinha que ser parte da apresentação do hotel ao hóspede, né? Exatamente. Você quer tomar uma champanhe no Jardim de Burle Marx? Porque muita gente também reclamava que eu tinha feito a entrada pelo hotel por trás. Primeiro que nenhum projeto tem frente ou trás. São 4 frentes. Com 4 fachadas. Sim. É um bom ele vai se revelando na medida das vivências. Qual foi a ideia do arquiteto? Você entrava por uma porta estreita. Se você recorda, a recepção era pequena. Você saía da claridade, parava o carro, abria as portas, estava numa recepção contida, onde só tinha o balcão. E entrava num corredor escuro com as paredes pretas, que era o acesso da recepção para aquela escada, para aquele hall, para o estar, e para o American Bar, para o restaurante, tudo. Então você escurecia a vista, saía no escuro. Quando você chegava ali, você se desconectava. Ele pensava de modo cênico, totalmente, né? Totalmente cênico. Quando você olhava para ali, tinha aquele oásis. O impacto, né? O impacto daquele jardim, meu Deus, chega a me arrepio. Era um tesouro guardado. Era um tesouro guardado, quer dizer, a surpresa arquitetônica que você tinha. Então, sempre foi isso, entendeu? Eu fiquei muito contrariado quando inverteram aquela entrada. Mas, enfim, a gente não é dono de nenhum projeto, né? Ali é uma mistura maravilhosa de função, estrutura, contemporaneidade, sustentabilidade, né? Tudo. Você vê que teve um incêndio lá que quase não teve danos assim, para a pessoa física, para o civil, né? Para ninguém se machucou nem nada, porque parece que foi projetado para você descer e realmente foi. Eu digo, aqui a gente vai pulando de um andar para outro andar e vem do 8º até o térreo. Parece que você tinha pensado nisso. É o que a gente fala, né? Utilidade, beleza e estabilidade, que é a tríade, né? A tríade do Triunvirato de Vitrúvio, que é o pai de toda a arquitetura do mundo. Né? E que você bebeu particularmente nesse projeto dessa fonte, né? Muito preditivo, assim, porque hoje é que se fala com mais clareza sobre isso dentro das escolas de arquitetura de qualquer outra área. Né? Hoje eu fico temendo por essa arquitetura, essa inteligência artificial, o dano que isso pode fazer à arquitetura, porque é um coadjuvante que você, muito picareta, entre aspas, vai utilizar da IA para fazer projetos. Porque você pede qualquer modificação, ele faz na hora, em segundo, questão de segundo. Eu quero um prédio redondo, eu quero um prédio com janela assim, eu quero com isso aqui. Não tem a vivência. É o século XXI. É o século XXI. Eu sempre achei que a gente ia chegar a isso, eu sempre fui muito ligado em tecnologia. Isso te preocupa, Ricardo? Me preocupa muito porque eu acho que vai, de certa maneira, vai abafar muito a criatividade em si. Você acha que a tecnologia ela não pode ser uma aliada? Não, ela pode ser aliada. Ela dentro de inteligência artificial da arquitetura? Mas é preciso que o profissional tenha muito caráter, muito repertório, para não se deixar iludir pelo que ela vai lhe apresentar. Você citou uma coisa que é pouco citada, além de repertório, que todo mundo fala, caráter. Caráter. Porque as questões éticas, né? Questões éticas. Porque a inteligência artificial vai lá, você vai dizer, eu quero um projeto. Ele vai pesquisar, eu quero um projeto num hotel com paredes inclinadas. Ele vai mostrar 10 mil projetos daquilo ali. E vai te entregar um projeto. Se você formar o caráter, você vai pegar o projeto pronto e vai assinar. Ou então a inteligência artificial vai juntar tudo. Vai juntar né? tudo, entendeu? Qual é o futuro da arquitetura dentro desse contexto, na sua opinião? Eu quero crer que ela não vai ter o mesmo papel que sempre teve, de coadjuvante da sociedade. A arquitetura representa o momento social que se vive, né? O tipo de arquitetura, o tipo de mobiliário. Com a inteligência artificial, então, vai ser o momento que se vive. Que se vive, entendeu? Então, eu sou adepto da tecnologia, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com vários programas fui o primeiro arquiteto a trabalhar com CAD aqui em Teresina, entendeu?
gosto daquilo que, mas ela como um auxiliar. Você tem que trabalhar, eu sempre digo, para fazer projeto não precisa nem de papel. Sim. Por incrível que pareça. Precisa da cabeça. Primeira coisa que pelo menos no meu caso, que eu faço é imergir no projeto. O que é o projeto? Então, eu durmo com aquele projeto, eu como aquele projeto, eu faço tudo naquele projeto. Eu estou nas mesas de bar e não estou ouvindo ninguém falando nada que eu estou pensando no projeto. Quando eu sento para desenhar, para fazer os primeiros traços, o projeto já está mais do que mastigado. Eu acompanho com minha cabeça. Você é um arquiteto que não será substituído pela inteligência artificial. Tomara que não. Porque você, aos 73 anos, continua trabalhando. E seis, continua trabalhando ativamente. Continua trabalhando Produzindo projetos desafiantes, inclusive. Imagina, ele já fez hotéis, shoppings, edifícios multifamiliares, condomínios. Hospitais, maternidade, cemitério, toda a gama. Até cemitério, cemitério. Já fez 2 cemitérios aqui em Teresina. O Recanto da Saudade é projeto meu. E o projeto inicial que ia ser mais ali no Jockey, que inventaram por causa da proximidade de bairros residenciais, também foi feito. Então, eu fico me caçando às vezes qual é a tipologia de projeto que eu ainda não fiz. Eu acho que só não fiz arquitetura espacial. Fiquei louco, uma aluna me procurou quando eu era professor, porque eu fiz muito trabalho final de graduação. Sim, você era orientador. Eu fiz uns 700 a 800, eu participei de uns 700 a 800 orientações. E essa leva de arquiteto toda no mínimo tem meu dedo lá, entendeu? Todos, 90% deles foram meus alunos e alguns meus orientantes e alguns eu participei de bancas. Me fugiu aqui, o que é que eu ia falar? Que você disse que fez projetos, queria fazer um projeto espacial e que teve uma aluna que lhe procurou. Aí a diretora da escola me procurou, Ricardo, tem uma aluna que quer fazer uma arquitetura espacial, um projeto no espaço. Que projeto era esse? Não, queria fazer um prédio, um projeto no espaço. E eu disse que não podia. Isso não pode por quê? Porque não pode fazer projeto. Qual é o empecilho? Não, porque não tem nos parâmetros, não sei o quê. Eu oriento ela. Vamos criar os parâmetros. E aí caí de dimensão, vendo filmes do Asimov, entendeu? Vendo Guerra nas Estrelas, porque é a arquitetura que falta fazer. Né? Estações orbitais. Né? Tem apartamentos, tem hortas, tem tudo. Isso me fascina. Sim. E eu fiquei louco com essa aluna, ela terminou, ela desistiu. Você sabe que eu estive agora em Recife e eu conheci no Recife Antigo, numa imersão que eu fiz no Porto Digital, a César School. E eles pegaram toda a estrutura, aliás, muito do Recife Antigo, da fábrica de biscoitos Pilar, e eles pegaram uma parte, uma parte eles estão fazendo apartamentos, perto do Forte do Brum, né? Onde tinham os silos, as coisas, e eles pegaram uma parte onde tinha os moedores da farinha para fazer o biscoito Pilar. E eles mantiveram, porque o IFAM lá é muito rigoroso, e dentro do prédio eles mantiveram os moedores gigantes, e você olha e você pensa que você está em órbita vendo várias naves espaciais. Olha só. Você falou no espacial. Eu agora vou ter que ir a esse César School, você pode procurar projeto arquitetônico César School, que você vai encontrar. Muito bom italiano. São três projetos, eles têm 3 frentes, né? Então, essa não é a Academy. A parte de projeto, porque eles trabalham com produção de projetos, com Academy, com escola e também com Venture Cap. Então, quando você procura esse que é no Recife Antigo. Sei onde é a localização da fábrica. Exatamente, e você vai encontrar. Tem um arquiteto espanhol muito bom, Ricardo Bofill, que o escritório dele é numa antiga fábrica de cimento, é a coisa mais linda do mundo. A revitalização dos espaços, como que você vê a questão da sustentabilidade hoje na arquitetura? Você que tem muita experiência e relevância. Olha, você vê, um exemplo de revitalização, de sustentabilidade tudo, é a Lina Bombardi, que era uma arquiteta italiana que fez muita coisa em São Paulo. Né? Maravilhoso. O primeiro projeto foi aquele Senac, que tem os rasgos no concreto, assim, os rasgos orgânicos e tal, que ela trabalhou, que gerou uma polêmica imensa em São Paulo, por causa daquela arquitetura, não sei o quê. E hoje você vê que ela estava coberta de razão. E é toda voltada para a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Todo projeto, desde o mais remoto tempo, ele só é bom se ele for sustentável. Desde sempre.
Houve um período que... Por que a gente entra a gente não consegue enxergar surgiu isso? Moda, surgiu a palavra, né, sustentabilidade. Mas tudo que foi feito ao longo de milênios em arquitetura foi buscando a sustentabilidade. Ventilação natural, iluminação natural, materiais vernaculares, né, próximos da área de produção. E por aí vai. Fabricação de materiais na obra, né, como o próprio tijolo batido com os pés, uma série de coisas que já eram praticadas. Mas, né? Que foram abandonadas. Que foram abandonadas. Entrou em modismo, mas os arquitetos antigos, os arquitetos raiz, vamos dizer assim, sempre praticaram a sustentabilidade. A old school era que tinha porque o cara diz, mas isso aqui vai ser todo de vidro com ar-condicionado. Mas mesmo ele sendo todo de vidro e ar-condicionado, ele tem que ter um estudo de ventilação natural para que esse consumo de energia não seja muito grande. O próprio prédio passa uma parte mecanicamente, pela natureza, ele troca o calor antes de precisar do ar-condicionado. Né? É todo de vidro, é todo ar-condicionado, mas ele tem que ter todos esses princípios da biofilia, né? O verde da arquitetura, a ventilação cruzada, ventilação natural, abertura de janela, tudo isso são princípios que vêm de muito tempo. No Rio Hotel a gente pode ver muito bem isso, porque aquele átrio, ele nunca foi projetado para ter ar-condicionado. Por quê? Ele não tinha janelas, nem vidro nenhum voltado para o jardim. Então, qualquer ventilação que entrasse naquele átrio, ele criava um fluxo de ar, porque só tem abertura lá em cima. Então, cria o que a gente chama de efeito chaminé. Por isso que ele é uma referência nessa área, o que é sustentabilidade em residência? É você ter aberturas para o ar entrar e sair. Não adianta você ter janelões, uma casa toda de janelões, se você não tem uma entrada de ar. Sim. Fechou a porta, não passa ar. Sim, sem dúvida. Para a gente encerrar a nossa entrevista, quais são os países que hoje são referência no mundo na área de uma arquitetura que faz mais sentido nesse século? São os países ricos. Se você for olhar, por exemplo, a arquitetura de Dubai, eles têm soluções fantásticas, mirabolantes de sustentabilidade, de uso de energia própria, etc. e tal, porque eles têm muito dinheiro, contratam os melhores arquitetos possíveis, engenheiros no mundo, e estão fazendo essa revolução com aplicações para atingir níveis zero em lixo, em consumo de energia, em produção de energia, etc. É onde você vê, porque isso tudo atualmente custa muito dinheiro, é muito caro. Então, não é sustentável completamente, não, já que não será acessível, será para poucos e bons. Mas você tem uma corrente... Poucos e ricos, você tem mudando. Uma corrente da sustentabilidade, que é aquela arquitetura vernacular, que tem muita influência, tem muito arquiteto praticando isso, que você fabrica o telhado, fabrica a telha, entendeu? Usa materiais da natureza, tem uma corrente muito grande disso aí. Muito grande. A diferença entre os países ricos, como Dubai, Kuwait e tal, é porque eles têm soluções que você inimaginava. Eles estão bem à frente. Guarda-sóis que se abrem quando a temperatura fecha. Veja, o contato com a água, você vê que os museus, a maioria dos museus de Dubai, tudo, eles têm água. O Louvre de Dubai, ele é dentro d'água. A água do mar avança dentro do museu. É uma integração e traz aquele frescor do mar. Tem ar-condicionado? Tem, mas o consumo de ar-condicionado é bem menos, porque ele recebe ventilação própria. É muita coisa para evoluir, enfim. Ainda tem muita coisa para ensinar. Muita coisa. A gente vai ter... nós somos um projeto em aprendizagem, em construção, né? Eu sou um fanático por arquitetura, tanto que continuo fazendo arquitetura. Continuo pesquisando, a internet é uma bênção de Deus. Está vendo? Para pesquisa, porque eu sempre fui pesquisador, passava horas na biblioteca da faculdade. Naquela época, tudo que você queria saber... Tira onda com a inteligência artificial, Ricardo. Não, eu já fiz até 2 cursos. Vai lá e diga para ela. Eu já fiz 2 cursos, não tive coragem de usar. Porque a maioria das pessoas que talvez está demandando, não num nível absolutamente acadêmico, científico e profissional, mas de nós mortais... está, no máximo, aprendendo ainda a fazer prompt, a fazer as perguntas. Né? Acho que para pessoas que são autoridades em suas áreas,
ela pode ser desafiada, porque a principal tecnologia humana é a consciência. Eu não tenho tido tempo de me aprofundar no IA. Eu fiz 2 cursos, um da Exame, e os 2 primeiros cursos que saíram sobre IA, inteligência artificial. O que é IA. Entendeu? Você já estava lá. Eu já estava lá, eu fiz, tem inclusive diploma. Ela vai ser minha aliada ou minha adversária? Eu já tenho até diploma. Isso. E agora estou pensando seriamente em comprar um programa de IA para começar a praticar. Arrumar tempo, né? Sim. Pena que eu só vou viver 120 anos. Quando vocês... você vai viver mais de 100 anos, com certeza. Quando você fizer as pazes ou declarar guerra total ou guerra fria com a IA, você volta aqui para a gente conversar de novo. Na realidade, posso ter passado isso, mas eu não tenho... Eu tenho só medo. Não, mas você tem razão. Por causa a questão ética, moral... Por causa do ser humano. Por causa do ser humano. A questão da ética, da moral. Entendeu? Vai ser sempre sobre isso. Esse traço aí, não, mas isso aqui não é projeto meu. Eu me inspirei em fulano de tal. É muito difícil você ter essa honestidade. E tem muita fake news. Olha, com esses tornados, esses furacões, a gente abre o celular, fica olhando e a gente vê assim destruições achando que o lugar está destruído. Aí qual é a dica? Sempre que você vê algo assim... muito espantoso, faz a checagem, vai para os sites de notícias oficiais para saber se realmente aquilo está acontecendo. Ricardo, volte mais vezes. Querida, aqui é a sua casa. Parabéns prazer, uma alegria no coração, por esse projeto maravilhoso. Coração imenso ter estado aqui com volte mais vezes. Foi uma aula, gente. Sabia que esse papo ia ser bom. Também sabia. Você, com essa sua inteligência privilegiada. Nada. Aqui o mérito é dos convidados. E esse seu conhecimento da vida.